Esse é o programa Municípios em Ação. No programa de hoje nós vamos ter a presença do secretário municipal de Cultura do município de Belfor Roxo, Bruno Nunes, e a participação do secretário de Articulação Política, Algarci Muniz. Programa Municípios em Ação, volta já! Bem, estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. Nós temos a grande satisfação de estar recebendo aqui no estúdio dois secretários municipais. Primeiro, eu queria dar bom dia, né, ao veterano Algarci. Bom dia, Algarci. Bom dia, Renato. É uma honra estar aqui no seu programa, tão importante para a Baixada Fluminense, principalmente para a nossa cidade, para as informações que a população tanto espera. Muito obrigado. E Bruno, secretário de Cultura do município de Belfor Roxo, cheio de novidade, queria agradecer sua participação aqui no programa. Bom dia, Renato. Bom dia, Algarci. Bom dia a todos vocês que nos assistem. Espero que está aqui para contribuir com as informações necessárias daquilo que tem acontecido no município de Belfor Roxo. Algarci, vou conversar a questão fundamental. O secretário de Cultura, a cultura é uma ferramenta poderosa, né, para poder atrair uma série de coisas. Antes de perguntar ao Bruno, o mundo todo está tudo mudando, né? Cada dia as informações estão vindo numa velocidade danada, principalmente na questão política. E como você é o secretário de Articulação Política, como é que você está vendo aí essas novas mudanças, principalmente no Brasil, principalmente aqui, para gerar emprego na Baixada? Isso que é o mais importante, né? Eu acho que o grande acontecimento político aqui no nosso estado, semana passada, foi a retirada do apoio da bancada do PSL ao governador do estado. Eu tenho a impressão que ele vai ter alguma dificuldade de reorganizar esse apoio fundamental para a aprovação dos projetos do governo do estado. E me parece que foi causado por próprias má ações dele. Porque ao ele anunciar que era candidato a presidente da República, no momento inoportuno, ocasionou essa ruptura. Esse negócio de antecipar o calendário eleitoral criou problema para eles mesmos, né? Exatamente. Os três, né? Tanto para o prefeito do Rio, o governador e para o presidente da República. Exatamente. Acho que tudo tem sua hora, né? E eles se precipitaram. E agora, com relação às mudanças aqui na nossa cidade, não tem mudança mais importante. O que a gente pode dizer é que nas eleições do próximo ano será uma eleição completamente diferente de todas as outras, porque não haverá mais coligações para vereador. E isso aí, naturalmente, trará alguma dificuldade para alguns partidos políticos organizarem suas nominatas, porque tem o coeficiente eleitoral a ser atingido. E até porque nós acreditamos que o coeficiente tende a crescer um pouco em relação às últimas eleições. Pelo excelente trabalho realizado pelo prefeito aqui na cidade, isso aí motiva sensivelmente a população a comparecer para votar. E ainda mais que esse cálculo do coeficiente eleitoral é a divisão dos votos válidos pelo número de cadeiras da cidade. Nós temos 25 cadeiras e dividido pelo número de votos válidos. Aí vai chegar ao coeficiente eleitoral. E nós acreditamos que ele vai aumentar. Não vai aumentar muito, mas alguma coisa vai ser crescida. Eu ainda vou puxar mais ainda sobre a questão da política. Mas, Bruno, eu participei lá do evento lá do Kennedy, né? E eu fiquei bastante... Eu estudei no Kennedy, minha família toda estudou lá no Kennedy, e foi uma homenagem bacana lá para o professor Warley. E essa questão da cultura é um atrativo muito grande, principalmente para quem mora em Belfor Roxo, né? Foi bacana aquele evento lá no Kennedy, parabenizar a professora Simone, que organizou o evento de forma brilhante. Foi o 8º Fórum de Filosofia da escola. Eu fui aluno da escola, sou professor da escola, fui diretor da escola em um determinado momento. O Kennedy representa, acho que, muito para a maioria da população de Belfor Roxo. É difícil você andar em Belfor Roxo, perguntar a cada 10 pessoas, 3 vão falar que estudaram no Kennedy. A cultura ela precisa estar presente dentro das escolas, dentro das comunidades, dentro dos bairros, assim como o esporte, assim como a educação. Nós lá temos trabalhado para levar informação e cultura para todos, porque eu acredito que
Enquanto a pessoa ela não tem conhecimento, enquanto ela não tem informação, ela não pode lutar pelos direitos dela, ela não pode lutar por aquilo que ela acredita. E se você leva isso para o cidadão, naturalmente ele vai se tornar um cidadão empoderado, e assim a gente começa a transformar o nosso município, o nosso bairro, a nossa vida diária. Eu sempre falo, a escola, enquanto Kennedy, uma escola que não educa para a política, não educa para a sociedade, porque todas as coisas que vêm da sociedade primeiro passa pela política. E o Kennedy tem esse objetivo de educar um cidadão autônomo, um cidadão pleno, que pensa, que raciocina e que interaja e que faça diferença na sua sociedade. Agora, Garcia, por exemplo, o Colégio Kennedy foi um colégio importante. Vocês são secretários, são autoridades lá no município de Belfor Roxo. Colaborou muito para a emancipação de Belfor Roxo, que é uma escola que é formadora de opinião. E a gente estamos acompanhando dia a dia das autoridades essa questão da violência. A violência aumentou muito e nós estamos, na realidade, vivendo uma guerra urbana, entre aspas, né, em que poderia priorizar a questão da educação no sentido de promover. Eu sou suspeito até porque eu trabalhei com o Darcy Ribeiro, trabalhei na área de educação, e o horário integral era uma estatística de você diminuir a questão do aluno ficar na rua, né, a criança ficar na rua. E hoje em dia nós vemos que, acompanhando a estatística, garoto de 16 anos já vira operário da violência, e garota de 11 anos já está grávida. Eu acho que deveria fazer um planejamento, chamar uma grande discussão para que a sociedade pudesse participar e os recursos pudessem ser alocados para a educação, para pelo menos ele ficar o dia todo na escola. Porque aí quando ele saísse, ele já não estava pensando em besteira. O que tu acha de uma discussão pública sobre isso? Eu acho que é muito importante. Inclusive quando o Zola criou o CIEP no Brasil, no Rio de Janeiro, o grande objetivo era essa aí, a educação integral, a aula o dia todo, né, para que as crianças pudessem ter uma ocupação, deixar a vida de rua. E agora, só que hoje, essa dificuldade eu acho que aumentaram, inclusive o governo federal reduziu sensivelmente o repasse da educação para os municípios, né? Isso aí pode trazer um prejuízo ainda maior do que nós sofrimos antes. Isso é importante. Quando você acompanha bem, várias bandas de música se ganharam visibilidade mundial. Cidade Negra, Rapa, algumas bandas, o Negril, Nino Rap até já faleceu. E na época eu trabalhava na Rádio Baixada, então isso tem quando você investe na cultura, você faz com que a juventude tem uma nova vertente, né? Inclusive ajuda as famílias, né? Só voltando ao gancho, a pergunta que você fez para o seu HC sobre educação integral, eu sempre falo que nosso secretário de Educação, Denis Macedo, eu chamo ele de milagreiro. E quando a gente pegou o governo em Belfor Roxo, Belfor Roxo historicamente sempre foi considerado o pior IDEB do estado do Rio de Janeiro, dos 92 municípios. Mas como é que você queria elevar o IDEB do município se você tinha 3 turnos durante o dia? A criança pegava de 7 horas da manhã às 11, de 11 às 15 e de 15 às 19. Vamos dizer, a criança fica praticamente só 4 horas em sala de aula, enquanto na maioria dos estados do município desenvolvido é o horário integral. Hoje lá no Kennedy o horário é integral. A criança entra de manhã e sai à tarde. Belfor Roxo já conseguiu botar 2 horários, de manhã e de tarde. Vamos dizer, a Secretaria de Cultura tem influenciado bastante. A gente tem 2 projetos chamados Caravana da Cultura nas escolas, que a gente leva a Caravana da Cultura dentro da escola, ali apresentação de dança, de rap, de teatro, artesanato, de música ao vivo, palestras. Por exemplo, nessa semana mesmo, nós estávamos no CIEP Vila Maia, lá em Nova Aurora. Só que era um outro projeto, que é a conscientização. Era o Conselho de Igualdade Racial falando sobre as intolerâncias. Porque assim, quando a gente discute violência, hoje, claro, é evidente que a gente mora num estado que é totalmente violento. A proposta do governador é que manda abater. A gente está chegando a quase 3 mil mortes em operações. Essa semana eu vi no jornal que a delegacia de Belfor Roxo é a delegacia que tem mais assassinatos em auto de resistência. São 89 assassinatos no estado todo. Só que violento todos nós somos. Se eu não respeito a religião do meu próximo, não respeito a diferença de opção sexual do meu próximo, se eu não respeito a cor da pele do meu próximo. Por exemplo, essa semana estava lá,
o Salomão, que é um pai de santo do candomblé, e o pastor Júlio, que é um pastor da Igreja Assembleia de Deus, os dois levando palestra no CIEP Vila Maia. A conscientização entre eu respeitar o meu próximo é o que tem que ser hoje aflorado em Belfor Roxo. A gente faz esse trabalho. Porque o crime é quando o cara está com um fuzil, está com uma pistola, e ele vem aqui te assaltar. Mas a intolerância, a gente também é tão violento. Eu sempre falo, se a gente entra hoje pega um trem em Belfor Roxo e você tem que ter ali um vagão destinado só para as mulheres, é sinal que os homens não respeitam as mulheres. Correto? E a gente tem focado muito isso em Belfor Roxo. Belfor Roxo hoje, em termos de intolerância, Renato, nós somos o município com o menor caso de registro de intolerância em todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é importante. Esse é o programa Municípios em Ação e hoje entrevistando 2 secretários. Nós vamos com um rápido intervalo, voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação. E se você quiser acompanhar toda a nossa programação, ficar ligadinho, ô Renato, ô Algaci, o Bruno, eu acordo de madrugada, eu pego o trem, né? Eu vou no metrô, eu vou nos aplicativos, como é que eu faço? Aí você instala através do Play Store no teu telefone o TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Aí você vai acompanhar o programa Município em Ação. Se você quiser também, eu quero mandar uma pergunta lá para o Bruno, para o Algaci, é só você entrar no nosso blog, programa municípiosemAção.blogspot.com.br, sem ser cedilha. Quero mandar um abraço lá para o município lá de Mesquita, né? Fez aniversário completando 20 anos, eu acho que, se eu não me engano, é o município mais novo, né? Caçula da Baixada. Da Baixada, se eu não me engano também, eu acho que é 20 anos que completou. 20 anos. Né? Isso é importante porque a Baixada, acho que ela precisa mais se integrar, né? Eu acho que nós estamos vivendo uma região, parece meio Europa, cada um tem a sua administração, mas está na hora de fazer uma integração, porque tanto no Congresso Nacional como no governo do Estado, todo mundo está querendo fazer o melhor, né, Algaci? Né, Bruno? Isso tem que haver aí uma... Eu não sei se a Associação dos Prefeitos ainda existe ainda. Existe? E quem sabe quem é o presidente? Então, para tu ver que está faltando toda essa integração. Bruno, há uns anos atrás, a animação cultural era um cargo que foi criado dentro das escolas para poder fazer a integração entre a comunidade e o corpo de funcionamento da escola. Aquilo deu um gás danado, né, na questão da educação. Como é que está hoje a cultura dentro de Belfor Roxo? Animador cultural, na verdade, era no Estado, na Secretaria do Estado da Educação, na SEDUC. Algumas pessoas ainda ocupam esse cargo. Lá em Belfor Roxo, hoje a gente trabalha muito dentro das comunidades, dentro das favelas, que na verdade é onde a gente acha que mais necessita de conhecimento e de informação. A gente tem um projeto chamado que é a Cultura nas Praças, releva palhaçaria, música ao vivo, teatro, dança nas praças de Belfor Roxo, não só em praça, mas nos bairros em si. Nas escolas, a Caravana da Cultura nas escolas, a gente tem hoje a preocupação de valorizar o artista local. Por exemplo, mês passado agora nós ajudamos a gravar o CD de Pagode lá de Belfor Roxo do Everton Sapatinho e do Clayton. Mês retrasado nós ajudamos o seu Matias escrever esse livro dele, o lançamento do livro foi lá no Shopping Nova Bel. Matias eu conheço. Cantor, animador cultural do Estado também, do CIEP Estado. E são esses artistas que se apresentam nas caravanas conosco. Porque, vamos dizer, às vezes você traz um cantor que está na mídia, está na televisão, está no rádio, traz para o município, vai fazer um show de grande proporção, de grande público, mas vai embora e não deixa praticamente um legado no nosso município. Agora, quando você tem alguém de Belfor Roxo que se destaca e cresce, as crianças, os adolescentes resolvem se espelhar naquele ali, como foi na Cidade Negra na década de 80, como foi o Rapa na década de 80, como foi o Seu Jorge na década de 90 e tantos outros no município de Belfor Roxo. Então, assim, a criança ela tem que olhar e ver, eu sempre falo, a gente vive de parâmetros. Eu olho para alguém e me espelho naquele alguém ali. Se a gente consegue buscar exemplos positivos em Belfor Roxo, as crianças vão ter exemplos positivos para se seguirem. E dessa maneira, talvez não vai ter só o mundo do crime como uma única oportunidade em vida. A Casa da Cultura fica ali na Nova Piã, Avenida Bob Kennedy, Nova Piã. Passasse o telefone, beleza? Avenida Bob Kennedy, Nova Piã, próxima à Vila Olímpica. Tem aulas de inglês, teatro, capoeira, violão, percussão, artesanato, zumba, tem auditório, dança, né? Tem auditório, hoje tem uma biblioteca com 7.000 exemplares, biblioteca que leva o nome do Tim Lopes, jornalista assassinado lá
lá no Complexo do Alemão. Na biblioteca você tem computadores com acesso à internet liberado para a população, é só ir lá e se cadastrar, 0800. Então o cara às vezes quer fazer um cadastro numa empresa para trabalhar, quer deixar um currículo, ele pode ir lá na internet, na Casa de Cultura, botar o currículo dele, que é uma maneira de você atrair o morador para dentro da biblioteca, a internet, e ao mesmo tempo ele começar a ganhar o gosto pela leitura. Vamos dizer, a leitura abre conhecimento, a leitura abre visões de mundo para a sociedade. Até o final do ano já tem alguma programação montada? Ou ainda você está montando? Então, agora esse mês agora é Festa das Crianças. A gente deve ajudar e colaborar com a Festa das Crianças no Castelar, São Leopoldo, Morro da Paisagem, Morro do Castro. Aí depois vem o novembro, que é o mês da cultura. Aí, se eu não me engano, é dia 3 de novembro, dia da cultura, a gente vai fazer uma programação o dia inteiro só com artistas de Belford Roxo. A gente quer fazer na Praça de Belford Roxo esse ano. Aí tem o Dia da Consciência Negra, que é um dia que a gente também faz atividade. E ainda vamos ter mais 2 caravanas da cultura nas escolas. Eu creio, se eu não me engano, é Santa Amélia e Kennedy. E também a gente vai começar agora o cinema nas praças, que é um telão de 5x5 por LED, vamos botar nas favelas, nas comunidades, para que o morador tenha acesso ao cinema. Muita gente em Belford Roxo nunca nem entrou numa sala de cinema, é um telão de LED 5x5 muito grande, muito bonito. A Prefeitura do Rio tem usado, acho que a de Nova Iguaçu também tem usado, e agora a Belford Roxo vai começar a usar. Isso é importante pra caramba. Eu conheço gente que tem mais de 50 anos que nunca foi de cinema. É verdade. Interessante. Quando fala isso, parece uma coisa simples, né? Mas a vida das pessoas, o dia a dia é uma luta. Agora, Algaci, você é o secretário de Articulação Política. Essa questão de fundo partidário dá uma confusão na cabeça das pessoas. E a gestão política, ela sempre está em transformação. Nunca uma eleição é igual a outra. Como é que você analisa, por exemplo, essas composições? Isso vai ajudar? Você é a favor? Você é contra? Qual é a tua visão? Até porque você tem uma experiência muito grande na questão de organização política, né? O fundo partidário, ele veio em função da corrupção que se alastrava através de ajuda financeira para a campanha, por parte dos empresários. Por isso que foi criado o fundo partidário. Só que esse fundo partidário hoje atingiu somas astronômicas, né? Parece que negócio de 3 bilhões, 700 milhões, né? E agora, recentemente, no Congresso Nacional, teve muito deputado, muito senador que queria aumentar essa cota, porque a eleição municipal, ela atinge o maior número de candidatos do que a eleição para deputado federal e estadual. E em função do número de participantes das eleições, eles queriam aumentar essa receita. Mas acho que a opinião pública foi contra e eles parece que pararam com essa... Fazer duas perguntas em uma. Você é favorável a ter uma eleição única de vereador a presidente no mesmo período? E você é favorável, por exemplo, uma melhor capacitação dos quadros que vão representar, tipo o vereador? Porque tem pessoas que muitas das vezes... tem 2, 3, 4, 5 mandatos, nunca foi na tribuna, nem para poder falar. E às vezes falta qualidade. O que tu acha disso? Eu acho que a qualificação é de suma importância. Agora, eu não concordo com a coincidência de eleição no mesmo ano, não. Não concordo, não. Eu acho que deva continuar como está, com a diferença de 2 anos. Inclusive, isso aí, você, com essa mudança, você facilita a renovação política. Você dá oportunidade, por exemplo, a um deputado a participar de um cargo maior, ao Senado Federal, ao governador do seu estado. Se essa coincidência de coisa vai prejudicar essa... Você diz em termos de escala, dele ganhar maturidade, seria isso no teu pensamento? Exatamente. E é fundamental a renovação política, sempre, né? Sempre importante. Porque quando o governante tem um mandato positivo, um mandato de realizações à frente do governo do Estado, de uma prefeitura, do governo federal, a reeleição dele deve acontecer com naturalidade e até a população tem que apoiar mesmo, quem trabalha, quem se faz presente. Agora, tem muitos casos aí que essas candidaturas de reeleição
não condiz com a realidade daquela cidade, daquele estado, do governo federal. Agora, Bruno, por exemplo, existe uma verba para o SUS, né, da área da saúde, existe uma verba para a educação, a cultura tinha que ter um órgão que viesse uma verba carimbada igual aos outros setores para poder tocar, porque a cultura gera emprego, a cultura resgata e a cultura transforma, porque muitas das vezes você fica enxugando gelo em função do orçamento. Na verdade, a cultura ela tem que ser, primeira coisa, simbólica. As pessoas têm que criar o poder de interpretação, de criatividade na sua mente. Ela tem que ser cidadã, ela tem que olhar pelo lado social e tentar formar uma sociedade melhor, mas ela tem que ser econômica, ela tem que gerar economia para aquelas pessoas que fazem cultura. Por exemplo, na Caravana da Cultura, todos os artistas que se apresentam, eles ganham o cachê dele. Isso é legal. E todos eles são alunos de escola pública, todos eles são moradores de Belfor Roxo. Por exemplo, festa junina. Se você parar e prestar atenção que em cada festa tem em média 20 barraqueiros, cada evento que você faz, um pagode, um funk, você tem as suas barraquinhas ali vendendo, os artistas apresentando, desde o cara que bota o som para trabalhar. Só que assim, infelizmente hoje a gente está num país que a formação humana ela não tem sido prioridade. Vamos dizer, o governo federal, a primeira medida que ele fez foi acabar com o Ministério da Cultura e o Ministério do Esporte. São dois ministérios que trabalham diretamente com a população. Vamos dizer, unificar os dois. A cultura, o financiamento dela é através do Fundo Nacional de Cultura. Lá em Belfor Roxo, nós temos aproximadamente 27 anos de administração pública, né? E não existia o Fundo Municipal de Cultura. Vamos dizer, eu respondi o processo do Ministério Público, foi arquivado porque a gente não tinha eleição do Conselho Municipal de Cultura desde 2013, nós não tínhamos Conferência Municipal de Cultura desde 2013, nós realizamos a conferência e o Conselho, esse ano é ano de eleição novamente. O Plano Municipal de Cultura nosso está na Procuradoria do Município para mandar para a Câmara aprovar. E o Fundo Municipal de Cultura nosso hoje está na Receita Federal, simplesmente esperando a Receita Federal aprovar para que a gente tenha. Aí a gente vai estar dentro daquilo que o patamar que exige, que é o plano, conferência, conselho e o fundo. Só que em 27 anos nunca teve fundo. Só que a verba do fundo ela vem de fundo estadual para fundo municipal, fundo federal para fundo municipal. Só que infelizmente o Fundo da Cultura, vamos dizer, se destina muito a aplicar para a Lei Rouanet. E a Lei Rouanet não é só para, infelizmente não chega para a base, para aquela professor que está dando aula de dança dentro de uma favela, para aquele professor que está dando aula de teatro dentro de uma comunidade, vai mais para grandes artistas, para fazer grandes shows, grandes espetáculos. Vamos dizer, você poderia ter uma distribuição melhor da renda. É um lobby, né? Um lobby dos municípios. Grandes escândalos também, né? É. Isso é muito ruim para a questão... O Fundeb termina no que vem. Um alerta para os deputados, para os senadores, para tentar revogar o Fundeb. O Fundeb tem um prazo, 2020 termina o Fundeb. Aí você imagina município sem o recurso do Fundeb. Tem município que não tem dinheiro nem praticamente para catar o lixo da sua cidade. O Royalty podia ter uma verba do Royalty agora do pré-sal para a cultura, né? Porque em vez de comprar armamento, podia comprar equipamento, né? De música e uma série de aqui ela balança. Se eu educo criança e adolescente, eu diminuo a violência. Se eu não educo, eu aumento a violência. Então, o que seria mais fácil? Você educar criança e adolescente e desarmar as pessoas ou você armar as pessoas? Fica complicado. Esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando os dois secretários municipais do município de Belfor Roxo, Algarci de Articulação Política e Bruno Nunes da Secretaria Municipal de Cultura. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós vamos saber mais a programação. Voltamos já já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação, hoje entrevistando o secretário municipal de Articulação Política, Algarci Molim, o nosso grande lorde, e o secretário de Cultura do município de Belfor Roxo, Bruno Nunes, né? E se você quiser ficar ligadinho na nossa programação, mandar um recado, uma sugestão, uma crítica, né? É só você entrar no Play Store e instalar lá, TV Metropolitana Rio, canal 2 da NET. Então, por blog, tem o nosso e-mail lá, programa Municípios em Ação.blogspot.com.br, sem ser cedido. Eu fui pegar o metrô, né? Aí você, normal, aí o pessoal fica te olhando, o pessoal já começa a te identificar. Isso é muito legal porque depois, dentro do metrô, Bruno, eu assisti várias da Pavuna, eu fui até o centro do Rio, vários artistas se apresentando, inclusive de Belfor Roxo. Eu estou ali quietinho, né, e assistindo, falei, caramba, dentro do metrô
fazendo um baita de um trabalho, e todo mundo ficar ligadinho. Quer dizer, o governo tinha que investir nisso. É claro que estava uma guerra danada, ninguém queria deixar os artistas se apresentar dentro do metrô, né, dentro do trem. Quer dizer, assaltar pode, roubar pode, mas se apresentar... Então eu acho que tinha que ter ali uma maneira de vocês terem apoio, né, ter verba para isso, convidar os empresários, na medida que você investir, essa garotada vai ser encaminhado, vai dar visibilidade. Porque hoje, por exemplo, todo mundo pega um artista famoso. Eu estou cansado de ver a Ivete Sangalo, né, fazendo propaganda de supermercado, outros artistas. Pô, não seria legal você pegar um artista da Baixada e botar ele para fazer um comercial de uma empresa daqui da região? Ainda mais que tem, por exemplo, o orçamento do polo de cosmético aqui é 1 bilhão, é muito dinheiro, né? E eu já fui no centro de convenções lá na Sul América e fui no Rio Centro. Não era legal que pudesse ter um aqui para poder gerar emprego de trabalho para essa turma? Então, lá em Belfort Roxo agora, como eu falei, o fundo nosso está na Receita Federal. Na lei de fundo que a gente elaborou e mandamos para o Plano Municipal de Cultura, está na Procuradoria, a Câmara vai votar, a gente bota aqui 5% do ISS seja destinado à cultura. Do orçamento? Isso, do empresário. O empresário vai tirar 5% do ISS dele e vai mandar para a Secretaria de Cultura. 1% sobre o ICMS para a cultura. Dessa maneira, a gente consegue abrir editais para promover os artistas do município. Eu creio que até dezembro já esteja tudo bem encaminhado, o fundo já esteja conta CNPJ, conta corrente em banco, e aí o empresário, a gente vai ter que fazer uma reunião junto com a Secretaria de Emprego e Trabalho, de Desenvolvimento, com todos os empresários de Belfort Roxo, ver aqueles que querem também, né? Porque tem empresário que também não quer, não acha viável. Eu queria te perguntar, hoje está comemorando o Dia do Turismo, né? Dia Mundial do Turismo. E o artesanato, como é que está aí em Belfort Roxo? O artesanato é uma das grandes propostas nossa. Na verdade, foi o primeiro projeto que nós elaboramos. Nós começamos com o artesanato, se não me engano, foi no dia 19 de janeiro de 2017, foi a primeira festa nossa. O artesanato é motivo de orgulho. Por exemplo, a gente teve, ano passado, as artesãs de Belfort Roxo, da Secretaria de Cultura da Ferarte, expondo uma semana na Casa França Brasil, lá embaixo, que é um centro cultural turístico de muita relevância no nosso estado. Esse ano nós participamos a convite da Bayer do Brasil. Em março, a gente esteve na Baia do Brasil expondo 2 dias seguidos, elas puderam vender. Vamos voltar agora para a Baia em novembro, dia 21 e dia 22 de novembro a gente vai estar na Baia. Foi matéria para o mundo todo, foi matéria de jornal pelo mundo todo, porque a Baia é uma multinacional. E o interessante, quando a gente colocou dentro da Baia, uma das questões que as pessoas me perguntaram, é o que você tem de mais tecnológico no município, com aquilo que você tem de mais manufatura do município. Vamos dizer, a maior geração de economia formal do município, que é a Baia, com a maior geração de economia informal, que é o artesanato, as duas no mesmo polo. Eu, em conversa com os diretores da Baia, foi a primeira vez que eles abriram a porta da empresa, que é uma empresa de mais de 50 anos no nosso município, uma das maiores do Brasil, para que um projeto da prefeitura, um projeto dentro de uma instituição de prefeitura estivesse dentro da Baia. Eles viram ali a seriedade do artesanato, eles viram ali a proposta nossa do Ferarte. A Janete toca isso com grande sabedoria. A gente estamos para inaugurar uma luta do governo do Vaguinho, uma luta do governo da Daniela e do Canela, que ajuda muito dos deputados ali. A nova Casa de Escultura, que é a Praça Céu, fica ali em frente ao Vianense, na Nova Piã. Uma obra que mais de 10 anos se arrastava ao longo do tempo. Na região da imprensa? Isso. Aquele prédio, né? Uma obra que se arrastava mais de anos. Quando a gente pegou o governo, a obra tinha 27% de execução. Hoje, se Deus quiser, até dia 31 de dezembro a gente vai inaugurar ela. É um prédio com 4 andares. Vai ser para cultura? Isso, 4 andares, com teatro, com biblioteca. E está bem situado, né? Ali a gente vai transformar, vai ter a Casa do Artesão, embaixo no pátio vai ser a feira de artesanato, e aí vai ser exposta todos os dias. Vamos dizer, todo mundo que vem de Nova Aurora, Xangri-Lá, Areia Branca, Farrula, passa por ali, dá maior visibilidade para os artistas do município. Ou seja, a gente vai ter evento no município praticamente todos os dias. Seja uma biblioteca funcionando, seja o teatro funcionando, seja a sala de cinema, seja a feira de artesanato e as oficinas em si. Vamos dizer, se hoje na Casa de Escultura, um público mensal, a gente conseguiu botar cerca de 3 mil pessoas com todos os projetos, ali a tendência é triplicar. E alguns segmentos ganham a sua própria sala. Vamos dizer,
o artesanato ganha a sua sala, o teatro ganha a sua sala, a galera da música ganha a sua sala. Eu acho que o maior feito da Secretaria de Cultura nessa gestão é o fundo, o Plano Municipal de Cultura, que vai durar 10 anos, e a nova Casa de Cultura, que é a Praça Céu. Isso é muito importante, principalmente para a geração de emprego, né? Isso é importante. Garcia, esse cenário, por exemplo, da política hoje, mesmo com essa antecipação do calendário eleitoral, que todo mundo agora parece que mal entra, já está pensando em reeleição, nem esquentou a cadeira ainda, né? Nem disse por quê. Mas agora, por exemplo, não tendo essas coligações para candidatura, porque aí geralmente você tinha que fazer uma engenharia danada, né? Os quatro políticos, os partidos vão ter que trabalhar. Agora também não tinha que ter uma mudança, uma reforma política para presidente de partido não ser um rei, ficar a vida toda, uma monarquia, para ter uma alternância de poder, até para oxigenar. Porque muitas das vezes o presidente do partido, ele assume a direção e não quer largar, ele fica 50 anos ali na presidência e os quatro políticos que ele elege é só para beneficiar ele e não a população. O que ocorre hoje é que a grande maioria dos partidos políticos não tem diretório definitivo. São todos diretórios provisórios controlados pelo governo do Estado. Isso aí eu acho que é um erro, porque não é uma ação democrática, é uma ação de apequenir. Para a minha visão, o partido se torna menor ainda do que é, quando se faz isso. Eu fiz parte do partido político por 25 anos e que nós tínhamos o diretório definitivo. O diretório definitivo é feito através de uma convenção municipal e o mandato era de 2 anos, podendo o presidente ser renovado por mais 2 só. Acabar com esse negócio de provisório, né? Acabar com o provisório. Só que isso aí eu acredito que dá uma grandeza muito grande, muito maior ao partido. E também dá uma independência maior a quem dirige o partido naquela cidade. Tá? Eu sou radicalmente contra o diretório provisório. O diretório provisório deve ser uma coisa onde você tenha que intervir, mas tem que ser uma coisa momentânea, não pode ser indefinidamente o diretório. O partido, por exemplo, não tinha que ter uma sede, né? Ou até com essa verba do fundo partidário, não tinha que ser destinado para alugar ou comprar uma sede, porque ali você realmente cria quadros políticos, em vez de ficar dependente de, vamos dizer assim, ficar mendigando apoio. Normalmente as sedes dos partidos hoje, eles são mantidos por grupo político e também por político com mandato, principalmente, que ajuda o partido a manter sua sede. Agora, com a criação do fundo partidário, essa viabilidade é muito maior, desde que eles queiram investir naquela cidade. Porque o que acontecia com relação à ajuda financeira do partido, daquilo que ele recebia do governo federal, eles concentravam esse dinheiro nas campanhas das grandes cidades. Por exemplo, o Rio de Janeiro, o diretório estadual do partido que eu fazia parte, nunca nos ajudou em nada. A cidade nunca recebeu ajuda de nada. É complicado. Toda ajuda era dada ao prefeito da cidade, ao governador do estado, aquele o cargo mais importante. Eu acho que é um erro. Eu acho que deve ter uma proporcionalidade nessa distribuição de ajuda, até porque o partido só é forte quando ele é forte para o estado todo. Né? Exato, a base. Até porque agora com essa questão dos limites, tem uma palavra-chave, aquela, como é que fala? Que a pessoa que se não atingir um quórum, ele deixa de existir. Como é que não é o nome? Fugiu agora o nome. A candidatura, né? Coeficiente eleitoral. Coeficiente eleitoral. O partido deixa de receber, então ele tem que trabalhar no município, né? É claro. A base se tornar fundamental. Agora você faz perguntas para mim e para o Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta para você também. Claro. Existe um projeto, não sei se pessoal seu ou não, do grande projeto, nós levarmos o programa Município de Ação para dentro de um programa da TV Cultura. Fala para a gente o que você pretende. Nós recebemos aí uma proposta de dar
a abrangência, né? O programa Município em Ação, quando nós criamos ele, o objetivo é dar qualidade de vida, dar informação de qualidade. Não tendenciosa, mas uma informação para que o formador de opinião, os empresários, a população, os políticos pudessem se informar. Aí nós ganhamos aí, vamos dizer assim, uma credibilidade e nós fomos convidados para poder ir para o canal aberto. E aí nós estamos já trabalhando para poder amadurecer e o nosso objetivo antes do final do ano agora é entrar. Então, quer dizer, em vez de ficar só o programa preso aqui na região da Baixada Fluminense, a tendência é pegar para o estado do Rio de Janeiro. E é importante contar com o apoio dos empresários, né? Porque o nosso objetivo é que o programa seja dinâmico. Por exemplo, você vai fazer um trabalho, tem que ter uma equipe de reportagem, tem que ter um carro, tem que ter uma infraestrutura para acompanhar, né, todo mundo que trabalha atrás das câmeras, né, que é a equipe, isso repõe uma infraestrutura. E esse trabalho eu acho que vai ser bom porque vai dar visibilidade à região. Muitas das vezes nós estamos aqui na beira da Dutra, passam 200 mil carros por hora, 88 linhas de ônibus. O PIB do Brasil passa aqui na Dutra, na rodovia Presidente Dutra. Quer dizer, toda a riqueza passa na nossa mão, mas a gente não consegue desfrutar desse, vamos dizer assim, desse percentual, igual aqui na questão da cultura. Então, na medida que a gente consiga ter o apoio do empresariado, o apoio do poder público para que dê incentivo, nos ajude, muitas das vezes a empresa daqui da região bota propaganda nas grandes emissoras e não prestigia a prata da casa. Não estou dizendo que é para competir, é claro que quem está mais tempo tem uma audiência gigantesca, muito grande, mas nós precisamos também gerar emprego na nossa região. É verdade. E na medida que fortaleça essa, vamos dizer assim, essa audácia de fazer um programa em nível estadual, vai atrair investimento para todo mundo. Os 13 municípios aqui da Baixada vai crescer, o teu trabalho vai ganhar uma dimensão, o que tu está fazendo, porque ninguém está fazendo nada. Não está fazendo nada porque não é visto. E quem não é visto não é lembrado, né, Garcia? Parabéns, Renato. Isso é de suma importância para a nossa região. Eu sempre falo que aqui na Baixada só sai notícia nossa na grande mídia se for desgraça, se for violência ou se for descaso do poder público. E tem tanta coisa na Baixada Fluminense, eu cobro muito isso às pessoas. A rede social está aí, a gente mesmo que é da Baixada, a gente sente prazer em divulgar o que tem de ruim na Baixada. E se a gente divulgasse o que tem de bom, eu sempre falo, se você brigar, se o teu vizinho fala mal da tua família na rua, às vezes é até normal, não deveria ser, mas é normal. Agora, se você sai de dentro da tua casa, você vai pra rua e fala mal do seu pai, da sua mãe, aí o teu vizinho vai dar crédito. Você deveria falar o que tem de bom. Pô, meu pai é bom, minha mãe é bom, igual o município. Meu município é assim. Eu já sofri na pele. Eu fazia uma pós-graduação lá na Lagoa, era um campo da UFRJ que era lá na Lagoa. E aí, primeiro dia de aula, né, geralmente o professor pergunta qual é de onde você mora, qual é a sua graduação. Eu fazia em psicomotricidade. No primeiro dia de aula eu sempre sentava no fundo da sala, o professor perguntando a graduação, as pessoas eram médico, fisioterapeuta. Aí quando perguntaram o meu, você estava lá atrás, morava onde? Limeia, morava em Copacabana, São Gonçalo, Niterói. Aí perguntaram qual era a minha graduação, eu falei, educação física. Todo mundo já olhou assim meio desconfiado, né? Que educação física. Aí perguntaram, onde tu mora? Belfor Roxo. Sabe que é 70 pessoas virar o pescoço assim na tua direção? E aí, eu lembro, teve um rapaz, Rodrigo, ele morava lá em Rio Bonito. Na hora do almoço, ele perguntou para mim, Bruno, o que fala de Belfor Roxo na televisão é verdade mesmo ou é mentira? Ou seja, a mídia, cara, eles infelizmente só vêm aqui. E quando você está lá embaixo, você não tem diferença se você mora em Belfor Roxo, se você mora em Nova Iguaçu, se você mora em Mesquita, em Caxias. Eles chamam a gente de Baixada Fluminense. A gente sofre preconceito todos os dias para arrumar um emprego, para entrar no mercado de trabalho. Então, o teu programa na TV aberta, eu acho que é um dos principais passos que a Baixada Fluminense pode dar para que a gente possa ter um pouco mais de visibilidade, para a gente possa ter um pouco mais, que a nossa voz seja ouvida, que a gente tenha representação em termos de Estado. Parabéns, eu tenho certeza que você vai poder contar com o apoio do Bruno, do seu Algaci, e se Deus quiser, divulgando bem, você já tem 4 milhões de telespectadores de audiência, que é a nossa Baixada. Obrigado. Esse é o programa Municípios em Ação, nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta, esse é o programa Municípios em Ação e hoje com a participação especial de 2 secretários municipais, reforço, Algaci
Molim, secretário de Articulação Política, e Bruno Nunes. Só para quebrar o gelo, eu sei aqui mais ou menos a tendência do Algaci, mas qual é o teu time de futebol, Bruno? Flamengo e América. Então, o Algaci... Eu sou vascaíno. Seu Algaci sofre. O Algaci, quando ele vinha para cá, ele sempre trazia vascaíno para cá. Agora eu quebrei a rotina. Eu estou trazendo flamenguista, botafoguense. Nós estamos torcendo também para o Flamengo ser campeão, né? Vai ser, eu vou no Chile. Vai ser bom. O Flamengo hoje, ele ensinou... O Flamengo hoje, ele ensina, né, na verdade, não só o time de futebol, algo que assim, eu prezo muito, que é o planejamento. Eu sempre falo que a vida tem que ser planejamento, execução e avaliação. Então, por exemplo, há 10 anos atrás o Flamengo era um time falido, que devia praticamente o maior devedor do Brasil, hoje é o mais rico. Por quê? Porque ele criou um planejamento com sócio-torcedor. Eu sou sócio-torcedor, vamos dizer, paga lá no cartão todo mês R$140. Imagine, hoje o Flamengo tem 145 mil sócios-torcedores, cada um pagando em média R$50. Então criou um plano de sócio-torcedor, criou o CT que proporciona vender 3 jogadores por ano, lucra mais em televisão. Então, por exemplo, seja o político, seja a indústria, seja o canal de televisão, se você fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, e sempre estar se reavaliando, você vai conseguir o êxito. Infelizmente, no Brasil, hoje, qual é o diferencial do governo lá em Belfor Roxo? Houve um planejamento. A gente sabia que a gente ia ganhar a eleição de prefeito com o Vaguinho. Então, eu me capacitei, o seu Algaci se capacitou, o Flávio Gonçalves se capacitou, os secretários que a gente sabia, veio se capacitando ao longo do tempo, com a vivência e com a parte teórica, para que chegasse na hora a gente soubesse o que fazer. Se tu conversa com o Vaguinho, ele tem mais ou menos na cabeça tudo que ele ia fazer em 2017, 2018, 2019, 2020. Falta isso às vezes, vamos dizer, com um chefe de família, ele ganha R$900, R$1.000, se ele souber um planejamento que ele vai gastar aquele dinheiro ali, talvez ele vá desenvolver mais do que ganha R$3, R$4.000. Brasil, o Flamengo hoje deveria ter palestra. Tem um livro que eu li, aconselhar as pessoas, que é A Bola Não Entra Por Acaso, que é do cara que transformou o Barcelona num time mais ou menos na potência que é. Então ele falava quando ele ia contratar um jogador, quando ele ia vender um jogador, tudo planejado por um longo do tempo. O Barcelona sei o que é o que é o Flamengo hoje. Deixa eu falar uma pergunta para você, Algaci. O Gogó da Ema foi campeão, aí mexeu com a autoestima, todo mundo, né? Deu visibilidade tremenda, até porque o Gogó da Ema era um local que todo mundo tinha maior medo. A Secretaria de Esporte também está agregada a você ou não? É separado? Não agrega não, é separado, mas eu ajudo muito o Renatinho me ajuda muito. Ali também foi assim, eu acho que foi o maior, na história de Belfor Roxo que eu vi, foi a maior manifestação de alegria da população de Belfor Roxo. É algo que o Bruno ajuda. Eu sou professor de educação física, eu montei projeto social no meu bairro em 2002 para tirar as crianças da rua e educar através do esporte. Na verdade, foi quando eu estava indo para a igreja, Deus colocou no meu coração de evangelizar as crianças através do esporte. Eu faço isso desde 2002. Eu tenho um projeto hoje no Castelar, tenho um projeto no Morro do Amor, tenho um projeto no Bairro das Graças, no Barro Vermelho. Ali o Gogó, o Vinícius dá aula no nosso projeto, que é o professor Vinícius Giló, dá aula no nosso projeto no Morro do Amor. O Ronald, que foi vendido para o Flamengo, ele joga campeonato nosso. Tem 3 campeonatos que levam o meu nome, lá em Belfor Roxo. Copa Bruno Nunes, a homenagem que os organizadores fizeram a mim, que é no Democrata, que era em São Bernardo, o de São Leopoldo, o do Bacia. Esses meninos do Gogó, quase todos eles jogam uns times ali no campeonato do Bacia. Hoje está acontecendo. Joga o Morro do Amor, o Ronald jogava pelo Presta Panada, ele foi vice-campeão pelo Presta Panada em um ano, no outro ano ele foi campeão. O campeonato, na verdade, é eles manterem o sonho deles vivo, de um dia querer ser jogador de futebol. A gente contribui muito ali para isso. Vamos dizer, não é só questão dele um dia ele se tornar jogador de futebol. Mas, por exemplo, a criança que mora no Morro do Amor, para a criança que mora na Marcovalde, para a criança que mora no Morro do Castro, ele vê aqueles meninos que jogam no time adulto do bairro dele, um dia eu quero jogar no time adulto também. E a gente contribui muito para isso. Graças a Deus, assim, tem uma contribuição muito grande do deputado Márcio Canella, tem uma contribuição muito grande da deputada Daniela do Vaguinho. E eu acredito, Renato, em algo que eu tenho comigo e eu carrego isso para a minha vida. Se você educar a criança, você combate a violência. Violência eu não vou combater ela com polícia, com caveirão. Policial hoje enxuga gelo, que esses caras fazem, eles são verdadeiros heróis. Porque com a falta de investimento na cultura que a gente tem, com a falta de investimento no esporte que a gente tem, com a falta de investimento na educação que a gente tem, a bomba vai explodir no colo do policial. Então, tanto o policial como o garoto que está no crime são reféns
são vítimas da falta do investimento na formação humana do Brasil. Mas tem que ter uma discussão. Mas uma coisa que eu queria fazer um pedido, né? Eu fui criado, eu joguei, quer dizer, aprendi a jogar bola. Deu uma enganada. Eu jogava, cheguei a jogar no time, eu e meu irmão. O apelido do meu irmão era até Tostão, ele era bom de bola. Os campos de futebol estão sumindo. Nos Estados Unidos, na Europa, até o time feminino, as escolas têm campo de futebol. Aqui que nós somos considerados os melhores do mundo, não tem um lugar reservado para as crianças jogarem futebol. Então eu queria até fazer um pedido a você e o secretário de articulação para que pudesse fazer uma lei para que reservasse uma área, por exemplo, o Belfort tem 78 km². Em cada escola tivesse um local para que as crianças pudessem treinar. Porque se isso muda a vida delas, se mexe com a autoestima, isso valoriza, mostra um outro caminho, teria que ter um local específico para eles treinarem, entendeu? Escola municipal, aí na hora de fazer o exercício, iria ali para aquele campo de Na futebol. verdade... Porque hoje acabou os campos de futebol, tá difícil. Na verdade, assim, o esporte no Brasil, a educação física no Brasil, ela sempre esteve atrelada ao governo. As propostas pedagógicas que o governo tinha, por exemplo, a gente vê no início a educação física era para que o trabalhador estivesse forte e saudável, para ele ir para o campo, poder trabalhar e gerar lucro para o patrão. Porque se o patrão perdesse aquele cara ali por 2, 3 dias que ele estivesse doente, era menos lucro para o patrão. A gente não tinha maquinário. Depois chegou o governo militar e aí achou no esporte uma maneira de divulgar o nome do Brasil lá fora. Então, na verdade, o aluno deixou de ser aluno e virou atleta. A primeira faculdade de educação física que nós temos no Brasil é a do Exército lá na Urca, a segunda é a Cefam, ali na beira da Dutra da Marinha. Então, depois entrou o militar caiu e a galera de esquerda tinha uma proposta pedagógica da educação física que falava que a educação física tinha que ser para todos. Vamos dizer, o esporte venceu barreiras do preconceito. Se hoje a gente tem um país que é um pouco mais antirracista, era por causa do esporte, que você tinha na década de 30, na década de 40, onde o racismo era muito forte no Brasil, só que você tinha a Rádio Nacional, que divulgava jogo no Brasil todo. E aí você tinha o Flamengo, que tinha os 2 melhores jogadores do Brasil na época, que era o Leônidas da Silva e o Domingos da Guia, os 2 eram negros. Então, a figura do Leônidas da Silva e do Domingos da Guia ajudou a combater o preconceito, o Grêmio. O Grêmio, até 1950, você tinha no Estatuto do Grêmio que era proibido jogar negros no Grêmio. E até hoje, você vira e mexe, você vê casos de racismo na torcida do Grêmio. Então, assim, o esporte tem essa função. Em Belfort, a gente perdeu o campo do Guaraciaba, a gente perdeu o Estrela, que era no Barro Vermelho, por causa da demanda do crescimento populacional desordenado. Então você quer construir casa, você quer construir apartamento e vai perdendo. Tem o crescimento imobiliário também, né? E as escolas deveriam ser esses polos. Só que, infelizmente, a educação viu que o esporte, na verdade, era apenas um aparelho ideológico do governo militar. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, nós tivemos eu conheço 2 meninos que foram para os Estados Unidos agora. Um é filho do Adriano, que é secretário de conservação do município, e um filho de uma amiga minha, Paula. Aqui largaram o Brasil, foram para lá para fazer faculdade. Recebem lá para fazer faculdade, mas formam com o status de jogadores de futebol profissional. Então, por exemplo, deveria ter um intercâmbio maior entre a escola, entre o esporte e a cultura. Mas só que o esporte, no Brasil, criou-se um conceito que reproduz uma ideia capitalista que você é alguém se você for campeão. Se você não for campeão, você não é ninguém. Isso até em escola privada, né, era valorizado. Essa entrevista foi importante, né? Isso é importante que vocês voltem. E essa nova ideia nossa de canal aberto vai ser os trabalhos que cada um de vocês estão desenvolvendo nas suas partes vai ter uma visibilidade maior, vai aumentar. Eu quero colocar o programa Municípios em Ação à disposição, porque o nosso objetivo aqui é fazer um trabalho apartidário e, ao mesmo tempo, enaltecer em busca de qualidade de vida. Porque o dia a dia da desgraça, da violência, da falta de apoio, nós não queremos competir com quem já faz isso e vive disso. Nosso objetivo é mostrar o outro lado, o que pode fazer para poder melhorar. Então eu quero agradecer, Bruno, e queria suas considerações finais. Agradecer o convite, Renato. Estou sempre à disposição, minha agenda é a sua agenda, a agenda do seu Algacis, só você chamar e ouvir. Agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu sempre falo, a gente tem que acreditar no nosso potencial, a gente tem que acreditar na nossa luta, a gente tem que sonhar. Eu sempre falo que
Quando a gente não sonha, a gente não vive. Queria que passasse o telefone, e-mail para quem está nos assistindo e quiser um projeto para você. 986-81-2250. A gente tem projeto hoje em vários bairros do município, aula de zumba, jiu-jitsu, com aula de dança, com aula de futebol. Estejam sonhando e acreditando e lutando por aquilo que vocês acreditam. Nunca dê ouvido para que as pessoas vão falar que você não vai conseguir. O Renato tinha um sonho, vai conseguir o sonho dele, botar a TV, canal aberto, só ele sabe o quanto foi difícil. O difícil, o importante sempre vai ser difícil. Então nunca baixe a cabeça para a dificuldade que aparecer na sua frente. Ô Garcia, vascaíno. Sofredor. Isso é importante. Eu estou brincando aqui pelo carinho que eu tenho pelo Garcia, muitos anos a nossa amizade, independente de qualquer coisa, sempre foi importante e forte. E agradecer e as suas considerações finais. Eu que agradeço, Renato, a oportunidade de participar do seu programa, tão importante para todos nós aqui de Boa Conosco, principalmente a Baixada Fluminense. Quando nós temos a oportunidade de levar as informações do nosso dia a dia, principalmente da administração do nosso grande prefeito Paguinho, e também agradecer a paciência da população de nos assistir e fazendo voto que futuramente seja de grande sucesso o seu novo programa na TV Cultura. Ok, contar com vocês aí, tá? Muito obrigado aí pela participação aí. Chegamos ao final do programa Município de Ação. Quero mandar um abraço para o Marcos, mandar um abraço lá para o Leandro, mandar para o Cláudio, né, lá de Nova Iguaçu, o Lula Rodrigues, ligadinho na nossa programação. Tenham todos aí uma boa semana, um abraço e até lá. Tchau!